se cuide. 21h04 em São Paulo. Hoje nós vamos ter uma live diferente, porque eu gostaria muito de saber como é que criadores, como é que artistas estão se virando na pandemia. Porque se não está fácil para nós mortais, imagina para quem tem a palavra como instrumento de expressão e de vida. Eu vou ler uma poesia, então, do meu primeiro livro, que se chama Exposta, e eu vou ler uma poesia que a Roseli gosta bastante, bem curtinha, sobre minha sorologia positiva para HIV, né? Então, vamos lá. Este vírus não tem cheiro, nem cara, nem cor. Sutil e pungentemente, ele te ataca, normalmente, pelo coração, pois quem você ama não sabe ou mente. Eu Curtinho. adoro. Toda vez que eu posso, eu peço para ela ler essa poesia que eu acho muito bonita. Ramon, o que você traz para nós? Eu gostaria de ler um poema mais recente, assim, porque meu último livro de poesia é de 2016, meu primeiro é de 2009 e o segundo de 2011. De 2016 para cá eu tenho buscado, então, já falando um pouco sobre o que tem feito na quarentena, tenho buscado organizar um próximo livro, assim, tenho escrito bastante. Então, esse aqui é um poema que eu escrevi para uma antologia que vários poetas se reuniram, chamado Uma Pausa na Luta, e publicaram online agora, recentemente. Atenção pura a todas as coisas. E aí tem uma epígrafe de um verso de um poema do Drummond chamado Cota Zero, de 1930, que é assim: Stop, a vida parou ou foi o automóvel? O mundo parou, mas o poeta foi invadido pelas memórias que não escreveu. Da mesma maneira que é sempre atravessado por versos lidos ao longo do dia e pedaços de frases soltas que escuta, de repente. Uma anotação perdida num guardanapo de papel. Não fomos e nem seremos futuristas. Disse e repito, não sou futurista. Não somos. Seremos pós-mundistas? Hoje o poeta acordou com um poema longo na cabeça, sonhou com imagens, sentou para escrever o poema, sumiu, nenhuma palavra. Escreveu um poema sobre o poema esquecido. Devassado pela impossibilidade das palavras que não conseguia colocar no papel, das ideias mortas diante da tela fria, sentiu a impotência, como no poema de Solano e Trindade. Amor, eu ia fazer um poema para você, mas me falaram das crueldades. Mortes sufocadas, noticiadas de cada dia, transpassam seu corpo. Fica sem ar. Abram todas as janelas. Abram todas as janelas. Abram todas as janelas, por favor. Eu não consigo respirar. As mãos brancas, encardidas de sangue, mancham os versos. Os tiros nos corpos negros, seus irmãos, sente vergonha, raiva, culpa. Meninos negros assassinados, até quando? Um grito, um urro de angústia. Numa pasta do computador, contabiliza as mortes dos seus. Entre janeiro e maio do ano passado, o Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBTQIA+. Mais de uma morte por dia. 33% de todas as mortes por AIDS no país são de pessoas trans e pessoas negras. O risco de uma pessoa preta infectada pelo HIV morrer de AIDS é 2,4 vezes maior do que a da pessoa branca. 71% das pessoas assassinadas são negras. O racismo mata. O racismo mata, mas não cabe no poema. Sobra, é discursivo, palavroso, militante demais, ainda me dizem. Uma pausa na luta, a vida parou, mas não para todos. O tempo continua em suspenso. Bom, eu não escrevo poemas, eu escrevo prosa, mas neste livro de contos que lancei recentemente, eu separei em temas, né? E cada abertura de tema eu faço um pequeno texto que tem uma certa conotação poética. Então, eu vou declamar para vocês um texto pequeno que fala justamente dos temas da infância. Ninguém viu quando eu me esgueirei do grupo e, escondida, fui até a varanda e me droguei. Comi toda a caixa de bis, bebi toda a latinha de guaraná. Fiquei enjoado.
Arrotei, meu corpo todo formigando. Então me deitei no chão da varanda para ouvir melhor os meus pensamentos e vi estrelas. Tomei uma séria decisão. Quando eu crescer e for muito rico, eu vou comprar 1 milhão de caixinhas de bis, 1 trilhão de latinhas de guaraná e terei uma Via Láctea só para mim. Acho que meu pai e minha avó foram os maiores incentivadores da literatura na minha vida. Acho que quando eu tinha uns 6 anos, a minha avó me deu um livro da Ruth Rocha, só de poesias, só de poemas, e eu gostava muito, tinha umas ilustrações lindas e tal. E daí eu sempre gostei desse tipo de literatura, né? Daí aos 9 anos eu quis homenagear os meus irmãos que tinham ido viajar e eu escrevi meu primeiro poema. E a partir de então eu criei gosto, assim, sabe? E meio que, acho que na adolescência ele se transformou numa válvula de escape mesmo na minha vida, né? Acho que essa questão da autocura, eu não tinha essa ideia naquela época, mas acho que a poesia, para mim, ela era uma cura para as minhas angústias de adolescente e continua sendo, né? Assim, claro que eu preciso tomar meus antirretrovirais, fazer terapia, mas a poesia, ela é protagonista na minha vida, no sentido de me trazer paz. Minhas memórias assim com os livros são muito da escola. Assim, tinha uma professora que me dava muitos livros, e isso foi... E tinha uma professora de português chamada Norma, com um nome muito sintomático, que me dava muitos livros de literatura, mas eu conheci a poesia primeiro através do teatro e da música popular brasileira. A poesia, para mim, também é esse lugar que a Marina fala, assim, né? É um lugar, esse universo que é onde eu posso criar o que eu quiser, né? Da liberdade, né? Assim, acaba sendo também uma espécie de boia para atravessar, né? E aí, com o tempo, acho que a minha poesia eu fui atravessado pela poesia, acho que depois a poesia foi atravessada pelo HIV, e aí eu quis entender de que maneira que o HIV se encaixava nessa linguagem, de que maneira que eu queria tratar essa linguagem com a poesia. Eu escrevo porque leio, basicamente é isso. E a literatura sempre teve em mim esse efeito calmante das emoções, como Ramon e Marina contaram. É uma passagem translúcida em todas as minhas emoções e eu vou me acalmando. Depois eu percebi que eu inventar sobre aquilo que me acalmava me trazia uma sensação libertadora, fantástica. E aí eu gostei de inventar, gostei de escrever inventando. Sempre partindo daquilo que os meus órgãos dos sentidos captavam, né? A textura de uma mesa de madeira, o aroma de um arroz doce sendo feito na cozinha, enfim, as sensações, o que eu via, né? Uma cena que eu via na rua, tudo isso me trazia esses elementos, a matéria-prima, né? Para inventar. Gostei demais dessa experiência de inventar. E sinto que agora, na quarentena, esse universo se estreitou. Eu não sei como é para vocês, mas eu sinto que justamente eu estar isolada me trouxe uma dificuldade de obter essa matéria-prima. Eu sinto que eu preciso romper alguma coisa para ir atrás dessa condição que me faz criar. A quarentena me baqueou muitas vezes, assim, sabe? Eu tenho mais dificuldade, talvez, para escrever, para ler do que para escrever, sabe? Às vezes, eu escrevo, assim, só para desabafar, não necessariamente é um poema ou um texto, eu preciso botar alguma coisa para fora, só rabisco lá. Mas a leitura talvez tenha sido mais difícil de me concentrar, assim, sabe? Eu tenho dado preferência para poemas mesmo, para ler poesia, porque são mais curtos e daí é mais fácil, né, tipo, segurar
a minha atenção. Na quarentena, meu horário inverteu muito. Então, às vezes é difícil, porque você acorda cansado. Então, eu tento manter a rotina de leitura, de escritas de coisas que me interessam, que estou pesquisando. Mas eu também tenho feito alguns cursos e de coisas que chamam minha atenção. Assim. Tem um curso que o Ronaldo Serruia e o Fabiano de Freitas estão fazendo, chamado Como Eliminar Monstros, novas narrativas sobre HIV e AIDS, que é incrível, eles já estão no 2º módulo. Tem um outro curso que eu estou fazendo aqui, que é da UF, com a poeta e professora Tatiana Pequeno, sobre precariedade, ela analisando a questão da precariedade na produção artística, seja visual, literária. Para vocês terem uma ideia, foi o meu primeiro livro dirigido a adultos, com contos de ficção, estava programado para ter um lançamento no dia 29 de março. Portanto, não houve lançamento até hoje. Então, o que eu tenho vivido nesses dias é me envolver nesse lançamento virtual do livro, que acabou sendo muito interessante também, não é? Né? Uma novidade. E eu acho que o mundo editorial e o mundo cultural está se transformando nessa linha, né, da questão virtual, porque não está tendo outra possibilidade a não ser essa. A gente está ficando mais nu enquanto seres humanos, enquanto humanidade? Você sabe que quando eu decidi o título do meu livro, que justamente é Máscara para um Rosto Nu, Uau. Bonito, né? Foi muito antes de aparecer o coronavírus. E, no entanto, hoje nós nos vemos justamente nesta condição. Os nossos rostos estão nus e nós nos protegemos com as máscaras. A máscara que tinha todo aquele significado extenso, né, nas artes, né, e nas ciências também, na psicologia, na psicanálise, se tornou agora um elemento objetivo de proteção. Mas proteção do quê? Qual é o perigo? A grande questão é essa. Nós estamos nos protegendo de que perigo? Gente, vocês falam tantas palavras tão bonitas e tem tanta fluência, e 9h03, 21h03, a gente vai embora, porque tem que ficar 1 hora aqui para que as pessoas também não se sintam tão sugadas pelas nossas palavras, né? Então, gostaria que cada um, é um desafio agora, cada um deixasse aí uma palavra, uma única palavra, para as pessoas que estão assistindo a gente. Tem um monte de gente aqui dando parabéns, achando muito bonito, tá legal, tá bacana. Nossa conversa foi bem bacana. Então, para ficar mais fácil para vocês, eu quero deixar, os poetas às vezes são densos, né? Então eu quero deixar alegria para todo mundo. O que você quer deixar, Marina? Eu quero deixar entrega. Lena T quer deixar o quê? Vivacidade. Senhor Ramon quer deixar o quê? Afeto. Beleza. Muito obrigada. Amo vocês. Valeu. Beijo, foi um Boa prazer. noite. Beijo, pessoal. Adorei conhecê-los. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Cantarola, um pixinguinha, um Noel e um Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, vai tocando na caixinha. Ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante. Pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha, e como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Nunca pare de
pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca